Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 5. A Igreja. Qual o meu papel dentro da Igreja? Por tudo que já vimos até agora, podemos afirmar que uma pessoa, quando é salva por Jesus Cristo, é colocada em seu corpo para funcionar. Ela será uma célula integrante de um membro ou de um órgão, cuja existência e cujo trabalho servirão para deixar o corpo em perfeito funcionamento. Em outras palavras, ninguém é salvo para ficar parado, acomodado, limitando-se a receber o alimento que Deus distribui a seu corpo. Todo cristão possui um papel ativo e importante dentro da igreja, pois recebeu de Deus dons e talentos para compartilhar com seus irmãos, a fim de que juntos possam fazer com que o Evangelho seja proclamado e atinja outras pessoas. Uma célula inútil dentro de um corpo humano, que apenas se alimenta, mas que não contribui com o restante do organismo, é considerado pela medicina como um tumor. E um tumor é extirpado do corpo para que não venha a prejudicá-lo. Também o cristão, uma vez integrado ao corpo de Cristo, precisa contribuir com seus irmãos, colocando-se à disposição dos outros naquilo que Deus lhe deu. Do contrário, sua presença no corpo acarreta doenças e o próprio Senhor se encarrega de extirpá-lo. Ao nos colocar em seu corpo, Jesus espera que nós venhamos a dar frutos para o seu reino. Ele espera que a semente depositada por Deus em nós crie raízes e cresça, se transformando em uma árvore que dê fruto, alimentando muitos outros. E essa expectativa é gerada em relação a todos os cristãos. Ninguém escapa disso. É certo que quando chegamos a Cristo, nós ainda não temos maturidade para dar algum tipo de fruto. A semente do Evangelho acabou de ser plantada no solo do nosso coração, e ainda é necessário que esse terreno seja cuidado, regado e protegido do sol intenso, para que a semente tenha condições de germinar, fortalecer suas raízes e romper o solo e criar um caule forte capaz de suportar as intempéries. E ainda assim, crescer na palavra, até o ponto de se tornar uma árvore e começar a dar fruto. Isso leva algum tempo, o qual varia de pessoa para pessoa. Durante esse processo, é normal que aquela pequena semente apenas receba iluminação, água e proteção necessária para adquirir força e vigor. Muitos de nós chegamos a Cristo com a alma totalmente destruída, sendo necessário todo um trabalho de restauração e limpeza que Jesus Cristo irá realizar em nossas vidas por meio da igreja que está sob o seu comando. Porém, Jesus espera que ultrapassemos esse estágio inicial em qual esperamos cuidado e que nos fortaleçamos a ponto de nos unirmos aos irmãos que estão servindo como instrumentos nas mãos de Deus, para que a graça do Pai alcance aqueles que ainda estão em trevas. Ele espera que cresçamos diante dele e que deixemos de ser meninos na fé, para que possamos receber alimentos sólidos, conhecendo e sabendo lidar com os mistérios de Deus, com seu poder e a sua glória. Portanto, cada um de nós, após receber o Evangelho e entendê-lo, após sermos tratados por Jesus Cristo e a sua igreja, precisamos nos preocupar em descobrir qual o nosso papel dentro do corpo, e os dons e encargos e as funções que o Espírito está colocando no nosso interior, para que sejamos úteis e eficazes na obra de Deus. E cada um de nós precisa também reconhecer quais os dons, encargos e funções que o mesmo Espírito tem derramado sobre nossos irmãos. É dessa forma que devemos agir neste corpo para o qual nós fomos transplantados, em unidade e cooperação, olhando para o nosso próximo, a fim de que Cristo se manifeste nele
e nos colocando à disposição de Cristo para que Ele também se manifeste em nós, de uma forma que todos sejam abençoados. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ensinou a esse respeito à igreja de Corinto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isto por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Essa ação conjunta em unidade é tão importante que o próprio Jesus Cristo, em sua última oração, pediu ao Pai por ela, afirmando que apenas através dessa unidade é que o mundo compreenderia o Evangelho e conseguiria conhecer a Deus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome, aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando cada um de nós descobrir o dom que Deus já nos deu e dispuser a colocar este dom à disposição do corpo, a igreja conseguirá expressar ao mundo o poder do Evangelho. Mas não basta apenas descobrirmos os nossos dons e talentos. É necessário submissão. Submeter-se, antes de tudo, à vontade do Senhor, abrindo mão das nossas próprias vontades. É Ele quem define onde cada um deve permanecer dentro do corpo e qual a função que cada um deve exercer. A nós cabe aceitarmos com alegria essa vontade e nos esforçarmos para exercer o papel que nos foi dado individualmente. Submeter-se à vontade do Senhor é reconhecer as pessoas com as quais Ele atribuiu autoridade e responsabilidades dentro do corpo, respeitando-as e honrando-as. E não querer exercer funções que o Senhor não nos deu, e não questionar as funções que o Senhor deu aos nossos irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Ele irá cobrar de cada um de nós conforme aquilo que colocou em nossas mãos. É também se submeter aos irmãos, conforme a autoridade e dons e ministérios dados por Deus a cada um, enquanto eles estiverem em Cristo. Aos irmãos que foram colocados em posição de autoridade e responsabilidade com relação a nós, devemos facilitar esta tarefa, nos livrando de qualquer espírito de rebeldia e colocando os nossos dons à sua disposição, para que a obra do Senhor seja realizada. É certo que isso não autoriza abuso ou desvio de autoridade. Todos, sem exceção, devem exercer os seus encargos nos limites impostos pelo Senhor e pela sua palavra. E quando extrapolam tais limites, saindo das diretrizes estipuladas por Deus, devem ser admoestados, repreendidos e até banidos, se for este o caso, mas sempre com base no amor e na misericórdia. Mas naquilo que estiver em conformidade com a palavra de Deus, nossa submissão às autoridades que o Senhor estabeleceu dentro da igreja, agindo em conjunto e complemento com os demais irmãos, permitirá que o poder de Deus se revele de forma jamais vista e que o Evangelho atinjam pessoas e lugares que jamais imaginávamos.
Aliás, foi esta a experiência vivida pela igreja primitiva logo após a ascensão de Jesus e o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Experiência esta que impactou não somente aquela sociedade, mas todo o mundo a partir de então. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e nos vemos no próximo vídeo.